Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atualidade em Foco. Aqui você estuda geografia para a compreensão do mundo de maneira reveladora. Nessa videoaula vamos abordar o neocolonialismo e suas consequências para o continente africano. Antes de iniciar, curta esse vídeo, compartilhe a informação e se inscreva aqui no canal. Qual é a raiz dos problemas existentes hoje no continente africano? Por muito tempo, uma explicação racista e infundada usava a cor da pele e a meritocracia para justificar tamanha barbaridade com a qual convivem os africanos de diversas nações. Hoje sabemos que o continente foi destruído pela exploração colonial, que empobreceu os africanos e enriqueceu as potências do mundo. A industrialização na Europa, intensificada no século XIX, levou aos países ricos do continente a necessidade de expandir suas fronteiras para a obtenção de matérias-primas e novos mercados consumidores, mantendo assim o modo de vida de suas elites. Para tanto, territórios africanos e asiáticos foram tomados, numa prática que ficou conhecida como imperialismo, transformando-os em colônias. Na época, a busca voraz por riquezas era disfarçada de missão civilizatória, perpetuando a falsa ideia de atraso para impor aos colonizados sua cultura e seus valores. 95% do continente africano foi ocupado pelos europeus. O processo foi marcado pelo saque de suas riquezas naturais, pela exploração de sua população e pelo genocídio que ali foi promovido. Essa prática resultou nas condições adversas que a África enfrenta na atualidade. A Conferência de Berlim, realizada entre os anos 1884 e 1885, reuniu as principais potências da Europa, e ali traçaram as fronteiras africanas dividindo os territórios entre si. Essa divisão ignorou completamente a organização do espaço já existente, onde cada etnia e as relações ali já estavam estabelecidas. Em seu lugar foram constituídas fronteiras artificiais, por iniciativa de um agente externo, misturando povos diferentes, ignorando sua diversidade e fomentando premeditadamente o conflito entre os povos para facilitar sua dominação. Os colonizadores europeus tomaram para si as terras mais férteis, e fizeram delas plantations, monocultura de gêneros tropicais voltados ao mercado externo. Os recursos minerais foram apropriados para saciar a fome de suas fábricas e o consumo das elites na Europa. As nações africanas pré-existentes foram desmontadas e lhes foram imposto o modo de vida, a religião e os idiomas europeus, falados até hoje no continente africano. A formação dos impérios na África se deu pela superioridade militar e o massacre da população local. Grã-Bretanha e França ocuparam a maior parte do continente, seguidos pela Alemanha, Itália e Bélgica. O descontentamento com a divisão e o acirramento das disputas entre essas potências desembocaria na Primeira Guerra Mundial, no início do século XX. Ao longo do mesmo século, se deu o processo de descolonização da África, tão traumático quanto sua ocupação. Após a Segunda Guerra Mundial, as potências europeias estavam desgastadas, enfraquecidas e voltadas para sua reconstrução. Outros fatores que permitiram a independência dos países africanos foi a autodeterminação dos povos, apoiada pela opinião pública internacional, e a rivalidade da Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética apoiavam grupos que lutavam por independência a fim de obter apoio no contexto do mundo bipolar. Soma-se a tudo isso os movimentos de resistência que resultaram em longas e violentas guerras, como as que ocorreram na Argélia e em Angola. Apesar da independência, mantiveram-se as relações entre colonizador e colonizado. O modelo agrário ainda é o da monocultura voltada à exportação, que garante o fornecimento de gêneros tropicais para os países ricos e disseminação de pobreza entre os africanos. Os países já nasceram pobres, sem recursos para investir em infraestrutura e economicamente dependentes de seus antigos colonizadores,
para quem continuou entregando suas riquezas minerais. Ficaram também as guerras civis, resultado do acirramento das disputas internas que geram instabilidade política e empobrecem ainda mais os países africanos. Muito bem, termina aqui nossa videoaula. Espero que tenha sido esclarecedor para você. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima!